Salve, rapaziada, mais um vídeo do canal R-City, segundo, e amanhã começam as fases de grupos da Libertadores. Amanhã o Atlético Paranaense é a primeira equipe brasileira a estrear na competição internacional. Mas, além do Atlético Paranaense, temos mais 7 equipes, temos 8 equipes do futebol brasileiro que irão disputar a Libertadores 2022. Haja equipe, hein, Gustavo? A equipe é muito time, né? Aumentaram as vagas aí já tem um tempo, então ultimamente a gente tem tido aí uma supremacia brasileira na Libertadores e na Sul-Americana também. Então, mais uma vez, vamos aí com muito candidato ao título. São 8 equipes, né? Será que todas vão se garantir nas oitavas? A gente vai passar aqui nos grupos que estão as equipes brasileiras, vamos dar nossos pitacos. Também dê seus pitacos aqui nos comentários. Se inscreva no canal, né? O Gustavo sempre me cobra disso também. Se inscreva no canal, curta, compartilha. Tá crescendo o canal aos pouquinhos ali, com muito esforço e aos uns passinhos até que lentos a gente está crescendo, mas a gente está se esforçando para ir mais rápido esse crescimento e a gente depende de vocês, né, Gustavo? Exatamente, né? Então, como o Caio falou, já se inscreve aí no canal, já ativa o sininho das notificações, que é muito importante. Toda vez que o canal R-City lançar vídeo, vai chegar aí no seu celular e você cola para assistir aqui com a gente. Ora, e no grupo A, né, o cabeça de chave do grupo A é o bicampeão da Libertadores, o atual bicampeão da Libertadores, Palmeiras. Palmeiras encara o Emelec, o Deportivo Táchira e o Independente Petroleiro. Epa, enrolou a língua aqui. Epa! O Verdão, ele garantiu a sua classificação, como eu disse no início, após a conquista do título da Libertadores. O Independiente Petroleiro foi campeão boliviano pela primeira vez na história e se garantiu na fase de grupos. E o Táchira foi campeão venezuelano e o Emelec, última equipe do grupo, foi vice-campeão equatoriano e se garantiu direto na Libertadores, Gustavo. São 2 campeões nacionais, um campeão continental e um vice-campeão equatoriano. Tá fácil para o Palmeiras esse grupo? É um grupo relativamente fácil, mas não pela fraqueza dos adversários, e sim pela força do Palmeiras, né? Porque a gente sabe que Emelec e Deportivo Táchira são times tradicionais na Libertadores, né? Eles sempre estão ali, não com grande destaque, mas a gente sabe que pelo menos nas oitavas de finais, o Emelec sempre costuma chegar, o Deportivo Táchira não tanto, mas sempre consegue a classificação para a Libertadores. Então, claro, tem aquele receio, porque são times que sempre estão, tem um estreante, né, Caio? Não sei se estreante na Libertadores, mas pela primeira vez venceu o Campeonato Boliviano, está no grupo do Palmeiras, então não é um time tradicional, que é o Independente Petroleiro, e acho que o grupo do Palmeiras aí, entre os brasileiros que a gente vai falar ainda, é o mais tranquilo, mas, repetindo, pela força do Palmeiras, que é o atual campeão. Exatamente. O Emelec, né, que é uma equipe que é mais tradicional na Libertadores, sempre tá, às vezes chega até numa fase mata-mata, não vive um bom momento, né? O Emelec, ele vem de 3 partidas sem vitórias lá no Campeonato Equatoriano, 3 partidas sem vitórias do Emelec no Campeonato Equatoriano, e o Palmeiras vem vivendo essa grande fase, né? Não tá perdendo de jeito nenhum. A gente tá gravando isso antes das finais do Paulista, né? Inclusive, hoje Palmeiras e São Paulo decidem, né, a primeira partida da final do Paulistão. Então, tudo pode mudar, né? Às vezes o Palmeiras com uma derrota pode abalar, ou com uma vitória pode chegar ainda com mais moral. Mas o Palmeiras, ele vai enfrentar o Deportivo Táchira na estreia. O Palmeiras estreia na quarta-feira, né, no dia 6 de abril, às 9 da noite, Gustavo. Quem que você acha, Gustavo, além do Palmeiras, né, que não tem como não dar esse favoritismo para o Palmeiras, quem que você acha que vai avançar nesse grupo aí para a fase de mata-mata? Bom, claro, eu acho que o Palmeiras passa em primeiro com tranquilidade e acredito que o Emelec, pela sua tradição na Libertadores, né, não vem de um grande momento, como você disse, mas ainda assim é um time que, perante ao Deportivo Táchira e o Independente Petroleiro, ainda está à frente, né, dessas equipes, e acredito que vai acompanhar o Palmeiras aí
nesse avanço até as oitavas de final. E uma coisa a gente não pode esquecer, né? Porque, se eu não me engano, há 2 anos ou há 3 anos, o terceiro colocado da Libertadores joga a Sul-Americana, né? Naquele modelo Europa, né? Que o terceiro da Liga dos Campeões joga a Europa League, e agora a Conmebol adotou isso também. Então, estar em terceiro lugar, né? Não ficar em último também é importante para as equipes aí que vão jogar Libertadores. Exatamente, concordo com você. Acho que Palmeiras e Emelec que vai acabar se classificando. Acho que o Independiente Petroleiro vai ser um mero de um coadjuvante no grupo, porque é uma equipe. Equipes bolivianas a gente sabe, né? Infelizmente, lá para o futebol boliviano, raramente eles passam para a fase de mata-mata, então acho que vai acabar sendo o saco de pancadas desse grupo. Então a segunda vaga fica entre Emelec e Deportivo Táchira, mas eu acho que quem acaba levando a melhor é o Emelec, até porque o Deportivo Táchira ele está há muito tempo sem jogar. O término do campeonato venezuelano foi no final do ano passado e eles jogaram pouquíssimas partidas nesse ano. Então o entrosamento ali da equipe tá um pouquinho fora do prumo, Gustavo. Exatamente. Então, fechamos os palpites, Palmeiras e Emelec. Os palpites Exatamente. aqui do R-City. Fechou. Então, vamos lá para o grupo B, né? No grupo B, a gente tem como cabeça de chave o atual campeão da Sul-Americana, que é o Atlético Paranaense, né? A equipe do Paraná aí ganhou o seu segundo título da Copa Sul-Americana no ano passado e mais uma vez aí vai disputar a Libertadores, né? Dessa vez com expectativa maior, né? Já se consagrou ali em competições internacionais, então está na hora aí de ganhar o seu destaque em Libertadores. E acompanhando, né, o Atlético Paranaense, a gente tem no grupo B o Libertad, né, que é outro time tradicional, é campeão do Apertura 2021, né, o Campeonato Paraguaio. E aí a gente tem o Caracas, né, outra equipe que a gente também já viu aqui na Libertadores, equipe venezuelana, foi campeã local, foi vice-campeã local, desculpa. E o The Strongest, né, que é outra equipe, enfim, são várias equipes que sempre estão aí na Libertadores. O The Strongest foi o terceiro colocado no Campeonato Boliviano e garantiu a sua vaga aí para a fase de grupos depois de bater o Plaza Colônia e o Universidade Católica na pré-Libertadores, né? Então, na minha opinião, é um grupinho complicado aí para o Atlético Paranaense, hein, Caio? Realmente, é um grupinho chato que o Atlético Paranaense tem, mas eu acho que o Atlético Paranaense é uma equipe, ela é muito organizada no fim das contas, né? Nos últimos anos. Apesar que algumas contratações que eles tiveram esse ano, principalmente aqui para o público de São Paulo, são contratações um tanto quanto polêmicas, né? Como o Vitor Bueno, Pablo, mas o Rael Gustavo dando risada, ele deu Perderam, graças a Deus, né? perderam o Nicão, né, também, que é um jogador importantíssimo, inclusive garantiu aí o título do Atlético Paranaense na Sul-Americana. Então, é um time diferente do time da última temporada, né? E lá no Campeonato Paranaense eles caíram na semifinal e na última segunda-feira o Atlético Paranaense goleou o América Mineiro, eles disputaram um amistoso e o Atlético Paranaense venceu por 4-0 o América Mineiro e querendo ou não são duas equipes que vão disputar a Libertadores e o Atlético Paranaense deu um belo de um cartão de visita aí para sua torcida que estava um pouquinho desconfiada. E é uma preocupação para o América Mineiro, né? A gente ainda vai chegar no América Mineiro, mas o Atlético Paranaense eu acho que tem totais condições de passar nessa fase. Eu acho que a maior dificuldade ali do grupo do Atlético Paranaense é o Libertad. Eu acho que o Caracas e o The Strongest também não vai fazer tanta força. O que dificulta enfrentar essas equipes bolivianas é o jogo lá nas alturas, né? Na altitude. Mas eu acho que de resto aí o Atlético Paranaense não vai sofrer tanto, não. Acho que o Atlético Paranaense se classifica na liderança desse grupo e o Libertad ele vem em segundo lugar. Então, eu acho que é um grupo mais equilibrado, né? Por exemplo, acho que são equipes assim que vão fazer grandes duelos e principalmente, né, os jogos em casa
acho que as 4 equipes vão tentar se aproveitar ao máximo dos jogos em casa, né? Porque, como você falou, The Strongest na Bolívia tem a questão da altitude, então é algo que eles vão querer, né, se beneficiar de certa forma. O Atlético Paranaense aqui na Arena da Baixada, pô, não preciso nem falar, né? E o Libertad também no Paraguai com a sua torcida. O Libertad que é um time tradicional paraguaio. Então, acho que é um grupo mais equilibrado assim, porém também acho que o Atlético Paranaense passa, não sei em primeiro, né? Porque, como eu disse, é um time diferente, né, do time que foi campeão ano passado, mas, claro, não é um time completamente diferente, mas ainda assim, principalmente no setor ofensivo, teve suas mudanças e acho que o Libertad tá um pouco à frente do The Strongest, mas acho que a briga pela segunda colocação fica entre esses dois aí, Libertad e The Strongest, e o Caracas aí, quem sabe beliscar uma vaga na Sul-Americana. Realmente. E no grupo C, o Bragantino, né, que vai disputar pela primeira vez, né, um momento histórico para a equipe de Bragança, primeira vez que a equipe disputará a Libertadores da América, e tem um grupinho chato. Esse eu acho que é um grupo bem difícil para o Bragantino. O Bragantino ele vai estrear na quarta, agora no dia 6 de abril, às 7 da noite, contra o Nacional do Uruguai. Além do Nacional, que foi campeão da Copa do Uruguai, né, e se garantiu na Libertadores. Os outros adversários do RB Bragantino é o Vélez Sarsfield, que é a equipe da Argentina que ficou na quinta colocação do Campeonato Argentino, e por último, né, no grupo do RB, o Estudiantes, que foi o sexto colocado no Campeonato Argentino. É um grupo difícil porque é uma equipe uruguaia que tem tradição em Libertadores, e as duas equipes argentinas, que nunca vendem fácil uma derrota, né, para uma equipe brasileira. Então, acho que nesse grupo, o Bragantino ele vai sofrer muito. O Bragantino ele se classificou na Libertadores, né, com a sexta colocação no Campeonato Brasileiro, e, cara, aí é bem difícil, viu? Acho que apesar que acompanhei alguns jogos do Bragantino, eu tô bem confuso aqui. Eu acompanhei alguns jogos do Bragantino e eu acho que o Bragantino tem uma boa equipe, tem condições de passar. Mas eu acho que não vai passar na liderança desse grupo. Nesse grupo eu vou apostar no Nacional do Uruguai e no RB Bragantino em segundo lugar, mas para nossa alegria, nenhuma equipe argentina desse grupo se classificará. O que você acha? Bom, vamos lá. Que estreia do Bragantino, hein? Porque é um time estreante na Libertadores e caiu em um grupo onde todos já venceram a Libertadores, né? O Nacional, o Vélez e o Estudiantes já conquistaram a Libertadores da América, então são equipes tradicionalíssimas e acredito que isso pesa, assim. Na Libertadores isso pesa, né? Quando você entra no estádio argentino, enfim, a gente já viu aqui acontecer em casos de times brasileiros melhores tecnicamente que não conseguiram vencer por essa questão da camisa, da garra, da torcida, enfim. Mas o RB Bragantino fez uma excelente campanha na Sul-Americana do ano passado, né? Perdeu na final, mas pô, venceu seus jogos com tranquilidade, né? Jogos até conseguiu golear, enfim. Então é um time que, apesar de estar estreando na Libertadores, já é um time que teve seu destaque em competições internacionais. Então, pode falar. Não, eu tô dando uma olhadinha aqui no adversário, no primeiro adversário do RB Bragantino, que é o Nacional. O Nacional, ele não ganha uma partida lá no Campeonato Uruguai há 4 partidas, são 3 empates e uma derrota. Então não vive também lá a sua boa fase, mas é aquilo, né? Equipe de tradição na Libertadores, a gente sabe que faz a diferença mesmo. Faz aquele jogo amarrado, né? Aquele jogo complicado, principalmente em casa. Então, eu acho assim, tecnicamente o Bragantino tem mais time para passar, talvez até do que todas essas equipes, né? Eu acho que se equipara talvez ao Vélez, mas
mas é bom abrir o olho, assim. Então eu aposto na classificação do RB, não aposto se ficará em primeiro ou segundo, acho que classifica, principalmente decidindo os jogos aqui em Bragança, mas e como segundo colocado, cara, é bem difícil assim de opinar, porque são times assim de níveis técnicos semelhantes, né? O Nacional, como você disse, não está numa sequência boa. Eu vou de Vélez, hein? Eu vou de RB e Vélez para a segunda fase. E aí a terceira colocação vai ser uma briga boa aí para ficar, porque são todas equipes competentes. Mas para passar para as oitavas de final, eu vou de RB Bragantino e Vélez Sarsfield. Isso é. Até agora o grupo mais difícil, né, que a Sim. gente pegou aqui até agora é o grupo mais difícil. O Bragantino deu azar. E no grupo D a gente vai ter 2 brasileiros, aliás, 2 mineiros, né? Vai ter clássico no grupo D, Atlético Mineiro e América Mineiro, né? O América Mineiro estreando na Libertadores depois de 2 classificações heróicas na pré-Libertadores, né? Passou do Guarani do Paraguai e passou do Barcelona do Equador. São boas equipes, né? Que têm histórico de eliminar brasileiros, e o América Mineiro aí com muita garra conseguiu essa classificação e caiu no grupo do time badalado, né? Atualmente, pelo menos aqui no Brasil, claro, a gente compara com o Palmeiras, que foi campeão da Libertadores, mas o último campeão da Copa do Brasil e do Brasileirão, que é o Atlético Mineiro, e seu rival, né? Seu rival lá no estado de Minas Gerais. Então a gente vai ter um clássico, campeão brasileiro Atlético e o 8º colocado do Brasileirão, né? Como a gente falou, o número de vagas aumentou. E aí o América conseguiu ir para pré-Libertadores, jogou 4 jogos, né? Só foram 2 fases eliminatórias, conseguiu a classificação, então com muito mérito o América chegou aí na fase de grupos da Libertadores. E além dessas 2 equipes, nós temos Independente Del Valle e Deportes Tolima, que é um velho conhecido aí do torcedor corintiano, né? E, bom, é um grupo também que, pô, a gente, né? Claro, vamos colocar as 2 equipes mineiras na frente. Na frente, foda. As 2 equipes mineiras na frente, mas eu acredito que principalmente para o América Mineiro, né? Por não ter essa tradição, né? Como é que eu posso dizer? Essa bagagem, né? De disputar a Copa Libertadores. Acho que principalmente os jogos em casa eles precisam decidir, né? Porque eles passaram da fase de grupos, mas os jogos em casa não foram jogos tranquilos, né? Porque a gente pensou que, pô, o América Mineiro lá no Independência acabou, é América na cabeça, e não foi bem assim que aconteceu, né? Acabou tendo que garantir suas classificações fora de casa. Então, acho que as 2 equipes passam, as 2 equipes mineiras, mas talvez o Independente Del Valle ou o Tolima podem surpreender. Mais o Independente Del Valle do que o Tolima, na minha opinião. Só lembrando, o Independente Del Valle é o atual campeão equatoriano, tá? E o Tolima foi vice-campeão colombiano. E as 2 equipes garantiram vaga direta na Libertadores. Eu já. Agora quem vai discordar sou eu. Eu acho que o Atlético Mineiro ele passa com facilidade. É um dos principais favoritos da conquista do título da Libertadores, pelo elenco que tem, pela temporada que fez ano passado e ainda vem fazendo uma boa temporada. Mas eu acho que o América Mineiro, infelizmente, para a torcida do Coelho, não passa. Na minha opinião, quem passa é Atlético Mineiro e Independiente Del Valle, que é uma equipe que já está ganhando uma certa tradição na Libertadores, vem brigando nas competições sul-americanas, não só na Libertadores, na Sul-Americana, quando disputou também foi uma equipe que deu muito trabalho para as outras equipes aí do continente e vive uma boa fase, né? Atual campeão lá do seu país, do Equador. Então eu acho que passa Galo na liderança com facilidade ali, e o Independente Del Valle vai ficar na segunda colocação, e essa primeira participação do América Mineiro vai acabar sendo melancólica. Acho que o Coelho não passa para a próxima fase. Caramba, palavras duras, hein? Mas você não acha que o América tem uma boa equipe? Você não acha que eles, né, podem garantir aí
né, pô, já estrearam bem demais, assim, na minha opinião, né? Eu acho que só de Sim, ter chegado na fase de grupos, né? Lembrando, foram 2 fases eliminatórias, não foi só um jogo de pré-Libertadores. Para mim, já estrearam muito bem aí, né? Como uma estreia em competição, numa competição internacional do tamanho da Libertadores já tá de ótimo tamanho, mas acho que, pô, chegou até aqui, eu acho que a equipe vai se preparar para chegar pelo menos nas oitavas de final, nas oitavas de finais. enfim, é que eu acho que o Campeonato Mineiro ele é nivelado muito por baixo, né? Tem o Cruzeiro, que tá vivendo aquela fase bem complicada, tem o Atlético Mineiro e o América Mineiro. E o América Mineiro não conseguiu nem chegar na decisão, acabou perdendo pro Tombense ali nas fases finais do Mineiro e Uhum. acabou caindo. E foi goleado, né? Como a gente disse anteriormente, o Atlético Mineiro meteu 4-0 no Atlético Paranaense num ao contrário, né? O Atlético Paranaense venceu por 4-0 o América Mineiro e, enfim, não venceu, foi muito bem, né? Garantiu ali na emoção, conseguiu nos pênaltis a classificação para a fase de grupos. Mas eu acho que o América Mineiro não está pronto para essa Libertadores. Acho que os reforços que o América Mineiro contratou não vai surtir tanto efeito. Um dos reforços do América Mineiro é o Everaldo, né? Então a gente E tem a já perda do Ademir também, que foi que com certeza o destaque, principalmente na fase final aí do Campeonato Brasileiro, foi o principal destaque do América Mineiro e reforçou o vizinho, né? Reforçou o Atlético Mineiro, que vai jogar contra o América Mineiro aí na fase de grupos. Então, desequilibrou um pouco aí esse confronto. sem dúvida. E o América Mineiro ele enfrenta o Independiente Del Valle pela primeira fase, né? Não vai enfrentar em casa. E o Atlético Mineiro vai encarar o Tolima, né? Na primeira rodada da Libertadores. E aí eu já acho que a gente já vai ter uma noção do que vai ser desse grupo aí. Sim, E real. no grupo E, né, Gustavo? Agora vamos falar do grupo que tem que vai ser o atual campeão da Libertadores em 2022, né? Boca Grupo Juniors. E, grupo do Corinthians que tirou o foco do Paulista para se preservar para a Libertadores 2022. O Coringão ele Tirou o garantiu, foco. tirou, garantiu a quinta colocação do Brasileirão e se classificou de maneira direta para a fase de grupos. O Corinthians, o grupinho do Corinthians é um pouco chato também. O Corinthians vai enfrentar o Boca Juniors, mas o Boca Juniors não é aquele velho Boca Juniors de outrora, né? O Boca ficou na quarta colocação do campeonato argentino, mas, né, não vive aquela boa fase, mas sempre é pedreira, né? Não tem jeito, a gente não pode deixar o Boca de lado. O Deportivo Cali é o atual campeão colombiano, enquanto isso, né, os bolivianos do Always Ready são vice-campeões bolivianos e garantiram a classificação direta para a fase de grupos dessa Libertadores. Grupinho difícil, principalmente ali pelo Boca Juniors e pelo Deportivo Cali, mas o Corinthians ele já tem pedreira logo de cara porque ele pega o Always Ready na estreia, né, na próxima terça-feira, lá na Bolívia. Então tá rolando muita piada, inclusive, né, que o elenco do Corinthians é mais velho, que os jogadores são mais velhos e como que os jogadores vão reagir, né, à altitude da Bolívia. Então, o Corinthians eu acho que é importante já um empate nessa primeira rodada, né? Na altitude já é muito importante para o Corinthians. E nesse grupo eu acho que não tem jeito, a tradição acaba falando mais forte, né? Eu acho que o Boca Juniors ele vai garantir a classificação para a fase de mata-mata. E eu acho que a briga ali pela segunda vaga, infelizmente, vai ficar entre Corinthians e Deportivo Cali, mas eu acho que no fim das contas, quem vai garantir a classificação é o Corinthians. Então, Corinthians e Boca Juniors se classificarão para as oitavas, Gustavo. O que você pensa sobre isso? Não vai ser um grupo fácil para o Corinthians, tá? O Deportivo Cali, né, também é um time aí que, como o Independente Del Valle, que a gente falou na última, tá aparecendo mais, né, nas competições internacionais. São aquelas equipes chatinhas, né, que enchem o saco da gente, que se vacilar é tchau. Como é a pronúncia? Always Always Ready. ready. Na última Libertadores, para quem não lembra, eles tiraram o Internacional da fase de grupos, né? Eles venceram o Internacional por 2-0 na última partida
e o Inter acabou dando tchau aí na competição. Enfim, como você falou, também acho que a tradição vai falar mais alto, também acho que o Boca Juniors vai passar, né? Principalmente os jogos dentro da Bombonera serão decididos pelo Boca, né? Vai conseguir garantir os seus pontos em casa aí, fora de casa arrancar um ponto, talvez até uma vitória, um ponto ou outro, né? Não é uma equipe mágica como a gente via antigamente, mas ainda é um time que sempre chega na Libertadores, né? Nos últimos anos, pelo menos nas quartas de final, o Boca Juniors está ali. O Corinthians, puta, depois de ter visto a atuação do Corinthians no Paulistão, tipo, a expectativa caiu muito. É um bom time, assim, mas não encanta, não convence, principalmente nas quartas e na semifinal do Paulistão. Parece que o Corinthians não entrou em campo, não entrou para ganhar, e Libertadores é outra coisa. Libertadores é uma coisa séria, assim. Então, como a gente falou em outras oportunidades, se você tiver um time melhor tecnicamente, mas você entra na casa do adversário, que pô, tem a torcida empurrando, tem jogadores com vontade, abaixo tecnicamente, mas querendo vencer. Se você não abre o olho, um empate aqui, um empate ali, são só 6 jogos e passa assim, no estalo. Então, deixar para decidir no último jogo, como o Corinthians tem feito nas últimas partidas aí, deixar para decidir nos últimos minutos, deixar para decidir nos pênaltis, enfim, fase de grupo não tem pênalti, mas só dando o exemplo. Vai complicar. Então, o Corinthians garante aí nos primeiros jogos, né? Convence a sua torcida, chama o seu torcedor para, né, para euforia, para acompanhar, para apoiar, ou vai complicar lá na frente. Então, acho que o meu palpite, tá? O Boca Juniors passa. O Corinthians é até melhor que o Boca Juniors, falando sério aqui, mas o nível de comprometimento, o nível de concentração está muito abaixo. Então, acho que o Corinthians, como você disse, vai acabar passando, mas se não abrir o olho aí, acho que o Deportivo Cali pode surpreender, talvez até o Always Ready, que tem histórico aí de tirar brasileiros da Libertadores. Exatamente. Vamos ver se o Vitor Pereira vai conseguir dar uma alinhada nesse time, porque a coisa tá feia. Nessa reta final de Paulista, a gente viu muito bem o quanto o Corinthians sofreu. E além disso, o Boca Juniors, né, que é o nosso palpite para classificação nesse grupo do Corinthians, né, no grupo E, ele tem alguns jogadores que são velhos conhecidos, até aqui no futebol brasileiro, que é o Marcos Rojo, que ele foi lateral esquerdo da seleção argentina, disputou o Copa. Tem o Oscar O Romero, que é o Manchester United também, o Marcos Rojo jogou Manchester no Manchester United. United. Jogou aí tem o Oscar Romero, que é o irmão do Romero que jogava no Corinthians também, que falam que esse é o Romero bom de bola, então tem esse jogador que é importante, meio campista lá no Boca Juniors, e tem o Benedetto, né, que é carrasco palmeirense em algumas Libertadores, que também voltou para o Boca Juniors. Então o Boca tem uma equipe ali que vai dar um trabalho, e além da raça, da fibra, da vontade argentina, né? Então, Boca Juniors também vem forte aí para essa Libertadores e é uma boa pedreira e um ótimo teste para o Corinthians nessa fase de grupos aí, que aí a torcida corintiana vai ver se o Corinthians realmente está evoluindo, se os trabalhos do português Vitor Pereira estão surtindo efeitos e o que esse time do Corinthians vai poder dar na temporada de 2022. Acho que esse jogo contra o Boca, quando acontecer na Libertadores, é um grande divisor de águas. E acho que, pô, pela grandeza, né, desse confronto, acho que todo mundo vai parar para ver, né? Pelo menos na fase de grupos, claro. Não, assim, na fase de grupos é o melhor confronto a se assistir, é Corinthians e Boca Juniors, tanto em Itaquera quanto na Bombonera. Então, como você disse, vai ser o divisor de água aí para as duas equipes e para o grupo E. E se no grupo E a gente tem Boca Juniors, no grupo F a gente tem River Plate. E além disso, né, já vou dando destaque aqui, a gente vai ter outro estreante brasileiro na Libertadores, que é o Fortaleza, né? A equipe cearense, né, além de enfrentar o River Plate, que é o atual campeão argentino, terá pela frente Colo-Colo, que é o vice-campeão chileno, e Alianza Lima, que é o atual campeão peruano. São 3 equipes aí pedreiraça para o Fortaleza jogar, né?
o Fortaleza, assim como o América, também caiu num grupo complicado para estrear. E vamos ver aí o que vai ser do Fortaleza, né? Acho que a gente vai, principalmente no Castelão, obviamente, nas pô, nem imagino qual vai ser a festa na primeira partida dentro do Castelão, porque será a estreia dentro da Libertadores, uma competição internacional desse tamanho, e a torcida com certeza vai abraçar, e acredito que esse é o maior reforço pro Fortaleza, cara, porque se for pensar em tradição, se for pensar em até qualidade técnica, vai complicar pro time cearense. O que você acha disso? E a primeira partida, realmente, a primeira partida na Arena Castelão, na quinta-feira, né? Contra o Colo-Colo. Pedreira também já pro Fortaleza. Todo jogo nesse grupo pro Fortaleza vai acabar sendo pedreira. E o Todos. Fortaleza, ele tá tendo um bom início de temporada, né? Já tá na final da Copa do Nordeste, que é o principal torneio lá disputado pelas equipes nordestinas. E na Libertadores tem um grupo casca grossa, um grupo bem complicado ali pro Fortaleza. E, puta, primeira Libertadores de várias equipes aí do Bragantino, né, do América Mineiro, do Fortaleza, e todas essas equipes que estão Incrível, né? debutando na Libertadores pegaram um grupo muito difícil. E na minha opinião, até já antecipando aqui, eu acho que o único dos estreantes que vão passar para a fase de mata-mata é o RB Bragantino. Acho também que não vai dar para o Fortaleza, mas enfim, não é terra arrasada, né? Porque Fortaleza vem fazendo ótimas campanhas, e a gente sabe, né, que querendo ou não, o investimento no futebol nordestino ainda é mais abaixo. Então, acho que por conta disso, por conta dos adversários, né, que é o River Plate, todo mundo sabe, né, a equipe que o River Plate tem, toda a Libertadores que chega, briga lá em cima, briga para conquistar o título. Colo-Colo também, que é uma equipe do Chile que sempre dá trabalho na Libertadores. Então, eu acho que são as duas equipes que vão acabar classificando. O River Plate e o Colo-Colo. Acho que o Fortaleza ele vai acabar garantindo uma vaga ali para disputar a Sul-Americana, Gustavo. Olha, eu não acho que o Fortaleza tá morto, não, viu? Eu acho que o Fortaleza tem chance, sim, de classificar, principalmente nos jogos no Castelão. Mas é aquilo, né? Em questão de tradição, de casca grossa, como você falou, Alianza Lima e Colo-Colo. Claro, o River Plate, assim, é o grande favorito do grupo, né? Mas, pô, eu acho que, assim, o Fortaleza, se eu fosse falar, dar uma dica agora pro Fortaleza, não que eu tenha credibilidade para isso, mas, assim, em casa, com a torcida, vai para cima, assim, não, pô, eu acho, assim, o futebol brasileiro tá em um nível muito acima, então, apesar de ser o Fortaleza, a gente sabe que, pô, o Fortaleza conseguiu arrancar ponto aqui de Atlético Mineiro, de Palmeiras, de grandes equipes que jogam a Libertadores para ganhar. Então, eu não acho que é algo assim que a gente tem que levar como muito além. O Fortaleza está estreando na Libertadores e pegou um grupo fodido, e enfim. Eu acho que o futebol brasileiro ainda está um nível acima, e se o Fortaleza consegue competir aqui, ele também consegue competir na Libertadores, né? Apesar de toda a história desses clubes. Mas, né, ainda acho que é uma parada dura pela frente, mas eu acho que, ao mesmo tempo, acredito que em casa, principalmente, inclusive uma dica que eu dou para todos os brasileiros, né? Em casa, com a sua torcida, vai para dentro dos caras, porque Libertadores o torcedor abraça mesmo, é isso que a gente gosta. E agora palpites? Palpitezinhos? Palpites. Falei tudo isso para falar que quem vai passar é o River Plate e o Alianza Lima. Mas acho que o Fortaleza briga aí pela Sul-Americana. Mas acredito que pode surpreender também, né? Eu não sei, talvez se seja tanto uma surpresa assim, o Fortaleza se classificar para as oitavas de final. Mas acho que tem chances, tá? Acho que tá entre os três aí. River Plate, Alianza Lima e Fortaleza. Colo-Colo, não sei. E o Fortaleza, né? O Fortaleza foi o quarto colocado, né, no Brasileirão. Ficou até na frente do Corinthians, que a gente falou que vai Pô, passar. Ficou na frente do Bragantino, que a gente falou que vai passar. E que eu acho que o esse é o Fortaleza, ponto. ele
o Fortaleza ele deu muito azar no fim das contas. Eu acho que o Fortaleza, eu acho que se o Bragantino cai num grupo desse, se o Corinthians cai num grupo desse, ia ter muita dificuldade. Eu também acho que não Real. passaria. Eu acho que o sorteio ali foi bem ingrato pro Fortaleza, assim como foi pro América Mineiro, mas o Fortaleza ele ainda tem essa credibilidade maior porque ele entrou direto na Libertadores, ficou no top 4, né, no G4 do Brasileirão, e o América Mineiro acabou passando nas preliminares, né, foi passando ali nas preliminares e chegou na fase de grupos. E você é bom em preliminares, Gustavo? Como o América Mineiro foi na competição? Sou bom, geralmente eu garanto a classificação, viu? Ah, entendi. Perfeito. Agora a gente E vai você? grupo. E você? Como você vai aí Né, na fase preliminar? sou bom, sou igual o América Mineiro também. Muita raça, muita dedicação. E a No gente chega final dá ali tudo certo, né? no final, a gente chega no resultado que a gente quer. E, e no grupo G, foda-se, né? Porque não tem time brasileiro. É Penharol, Cerro Porteño, Colón da Argentina e o Olímpia Foda-se. do Paraguai. É um grupinho complicado também. Vamos falar por cima. Eu acho que Não, olhando sim, aqui, claro. Penharol e Olímpia passa. Penharol e Olímpia? Isso. Ah, vou contigo. Penharol, né, que prejudicou o Corinthians aí na última competição internacional em que se encontraram, né? Eu Então tava. você estava lá. Essa é a lembrança mais recente que a gente tem do Penharol. Acho que o Penharol passa também e o Olímpia também tem tradição Libertadores, sempre está ali enchendo o saco dos outros, não ganha, mas também não sai logo, né? É, Então eu vou contigo, Penharol e Olímpia aí para passar e as outras duas equipes brigam aí pela Sul-Americana, que também são equipes boas, né? sim, boas equipes. E para finalizar, né, o grupo H, né? A gente nem ia falar do grupo G, mas eu achei um pouquinho falta de respeito deixar o grupo de fora. Eu já ia pular pro H, mas aí é meio demais. E no grupo H, o Flamengo ele garantiu a vaga, né, para competição com vice-campeonato brasileiro. Também é Ganhou daqueles porra nenhuma, brasileiros. né? Oi? Flamengo que, né, disputou tudo e não ganhou nada, né? Não Parabéns ganhou aí. nada. Se não fica em vice do brasileiro, nem na Libertadores já tava. Trivice recentemente, né? Vice da Libertadores, vice do Brasileiro e vice da Recopa lá do futebol brasileiro, a Supercopa do Brasil. Lá o Na Flamengo também real, foi vice. Então, parabéns aí. Que pena, né? Flamengo vem se tornando o novo Vasco da Gama aí no, em questões de vice-campeonatos. Mas tem um grande time, né? A gente não Não, só é vice quem chega. A gente tá só de é vice quem sacanagem. chega, exatamente. E entrar forte nessa Libertadores novamente. Não tem muito o que dizer nesse ponto. Acho que o Flamengo também passa ali da mesma forma que o Palmeiras e que o Atlético Mineiro. Eu acho que o Flamengo ele consegue a classificação com a mesma tranquilidade. Mas o Flamengo ele tem um grupinho que eu acho que dessas duas equipes, né, que estão com destaque no futebol brasileiro, que é o Palmeiras e o Atlético, o Flamengo pegou o grupo mais complicado, que é a Universidade Católica do Chile, que é Tá o zoando, atual né? campeão chileno, o Sporting Cristal, que é vice-campeão peruano, e o Tajeres, né? Tajeres, que é velho conhecido do São Paulo, foi o terceiro colocado no Argentinão, né? Curiosidade. O técnico do Tajeres, no período em que venceu o São Paulo, é o. Como é que é o nome dele? Juan Pablo Voivoda, sei lá como é que. Voivoda. Voivoda, que é técnico do Fortaleza. Ele era o técnico do Tajeres em 2019. Grande treinador, foi cotado para algumas equipes aí maiores no futebol brasileiro, mas se manteve lá no Fortaleza, não quis sair de lá não. Nesse grupo, Gustavo, eu acho que o Flamengo, a equipe que ele pode encontrar um pouquinho mais de dificuldade, acaba sendo o Universidade Católica, né? O campeão chileno. Eu acho que o restante, o Flamengo ele não terá tantas dificuldades. Eu acho que a briga fica entre esses dois, mas eu ainda acho que o Flamengo ele garante a classificação na liderança e o Universidade Católica vai vir na bota e vai ser o segundo colocado no grupo. Também concordo contigo, né? Acho que, né, o Flamengo, assim como o Palmeiras, por coincidência, né? São as duas equipes aí que jogaram a final da última Libertadores, pegaram grupos tranquilos, assim, de se passar. Claro, pelo amor de Deus, todo grupo a gente julga tranquilo antes da competição
começar, né? A gente não sabe como que vai se desenrolar as coisas, né? Podem ter surpresas aí no meio do caminho, mas analisando hoje, Flamengo e Palmeiras estão em grupos mais fáceis, né? Falando português, claro. E acho que o Flamengo passa em primeiro com tranquilidade, assim como o Palmeiras, a gente falou aqui. E pô, eu acho que as outras três equipes são muito, assim, muito. Vai ser uma briga de cachorro, sabe? Tipo, ganha um ponto aqui, ganha um ponto ali, empata, passou, sabe? Aquela que na última rodada você define o segundo colocado. Então, assim, E eu vou dar o, um palpite meio por cima, assim. Eu acho que o Universidade Católica também passa, mas acho que pô, não vai ser fácil. Acho que as últimas três colocações aí vão ser definidas na última rodada e, enfim. o Flamengo ele estreia na terça, né, 9h30 da noite, contra o Sporting Cristal. E eu gosto muito do nosso conhecimento do futebol sul-americano, né? A gente está aqui cravando, né? A Universidade Católica passa junto com o Flamengo, né? No seu grupo. O Universidade Católica Vai ele vem de tirar. 4 derrotas consecutivas, né? Não, Vem de mas, pô. não vem das melhores fases, né? Vamos ver o Sporting Cristal aqui, vamos pegar uma colinha rápida. Não, mas Sporting. é que assim. Pô, lógico que a gente não pegou dados de todas das 32 equipes que estão na fase de grupos da Libertadores, né? A gente tem mais o que fazer também. Eu duvido que você aí pegou. Mas a gente está falando por tradição, pelo que a gente viu nas últimas Libertadores, pelas últimas participações das equipes nas competições internacionais. Então, enfim, dá um desconto aí, pô. Isso. E o Sporting Cristal ele vem de 5 vitórias consecutivas, né? A equipe peruana vem muito bem lá no Piruzão e, e vem garantindo e vem de 5 vitórias consecutivas. E você sabe o que isso quer dizer, né? Nada, né? Nada. Não, aí é brincadeiras à parte, né? Porque o Cadê? campeonato peruano é muito nivelado por baixo, né? Então não tem muito o que a gente fala, não, porque o campeonato peruano é parâmetro, não é parâmetro para Libertadores. Vamos ser bem sinceros aqui. E o Tajeres ele vem de 2 vitórias consecutivas, né? Ele venceu o Clube Atlético Güemes, que é da Copa da Argentina, deve ser uma equipe de divisão inferior lá da Argentina, venceu por 4-0. Pô, eu falei da Universidade Católica, mas acho que o Tadieres talvez. Não, é a equipe que vai brigar, eu imagino, pela segunda vaga, mas eu acho que no fim das contas a Universidade Católica leva. E na 7ª rodada do Argentino, o Tajeres venceu o Godoy Cruz. Então, enfim, também vem de uma boa sequência, mas os grandes desafios aí nessa temporada do Tajeres, o Tajeres não foi bem, perdeu do San Lorenzo, perdeu para o Racing, perdeu para o Newell's Old Boys, então a equipe lá da Argentina também não vive boa fase. Então eu mantenho meus palpites aqui e só recapitulando rapidamente, dos brasileiros que estão na Libertadores, a gente acredita que passa o Palmeiras, né? Coloca lá de novo, que senão vou esquecer algum time. Vamos lá, Palmeiras. Palmeiras classifica, né? Concordamos que o Palmeiras classifica. O Atlético Paranaense classifica. O Red Bull Bragantino a gente também disse que classifica. No grupo D, o Atlético Mineiro a gente acha que leva a vaga e o América Mineiro, você acha que leva ou não? Eu acho que leva o América Mineiro, você acha que não? Eu acho que não. O Corinthians eu acho que classifica no grupo E, você também acha? O Fortaleza a gente achou que não, né? Acho que classifica com dificuldades o Corinthians. O Corinthians? 50-50, sim. Ah, tá. Não, achei que você estava falando do Fortaleza. Fortaleza eu acho que não, você também, né? Eu acho que não. Mas E no torço grupo para que sim. E no grupo do Flamengo, o Flamengo a gente acha que classifica. Então, na minha opinião, quem não seguirá na Libertadores por mata-mata é o América Mineiro e o Fortaleza. E para você, só o América Mineiro. Não. É isso, né? Para mim, o Fortaleza não Para passa. você, só o Fortaleza não classifica, né? Para mim é o América Mineiro e o Fortaleza. Vamos ver, né? No final da fase de grupos, a gente tem esse vídeo registrado aqui e a gente vai saber
quem acertou, quem errou. Às vezes tem uma zebraça aí, o Palmeiras não consegue se classificar na primeira fase. Deus ouvi minhas preces. Acho que tá mais pro Corinthians não conseguir. Né? Não é nem... Mas é que tiriça. Ultimamente a coisa tá feia, mas como um bom torcedor e como um torcedor com esperança, eu acho que agora o Vitão da massa, né? Ele vai ter tempo para trabalhar lá com a boleirada, então pode recuperar essa parte física lá dos coroa que estão jogando lá no Corinthians e quem sabe vir bem para Libertadores, né? Então, fim de vídeo, né? Agora... Libertadores da América, amigo. Libertadores, chegou, hein? Puta de um campeonato, todo mundo gosta, quem gosta de futebol sempre acompanha a Libertadores, não tem jeito. E o Tricolor vai jogar contra o El Controle de Televisão, né? Mas para você não ficar de fora, né, dessa brincadeira, a gente já tem alguns vídeos aí que a gente vai falar de Sul-Americana também, pro Gustavo não ficar triste, né? Porque, coitado, não chegou na festa principal, né? Então vamos falar da matinê, né? Que é a Sul-Americana também. Mas hoje o destaque é para Libertadores. Libertadores que começa amanhã, né? Terça-feira. E promete grandes emoções. Palpite rápido, Gustavo, sem explicação. Quem vai ser campeão da Libertadores? Caralho. Nem me deixou pensar. Já. Atlético Mineiro. Beleza, eu vou de Flamengo. Então é isso. Fim de vídeo aqui. Muito obrigado aí para vocês que acompanharam. Coloquem aí nos comentários quem que vai ser campeão da Libertadores, quem passa na primeira fase, quem não passa. O Corinthians vai ser um vexame? O Corinthians vai ser surpresa nessa Libertadores? O que você acha? Então é isso, rapaziada. Curta, compartilha, se inscreva no canal. E é isso. Sexta-feira tem mais vídeo aqui no R-City. Tamo junto. Valeu!